Alô, galera, aquele abraço. 3 jogos deram sequência. Nesta sexta-feira, a 34ª rodada da Série B, a 15ª do retorno. O Sport perdeu em Fortaleza para o Ceará, 2-1. A Ponte, ameaçada de rebaixamento, perdeu para o Novo Horizontino por 2-0. Olha só aqui, hein, o Tigre. O Tigre, nesse momento, está no G4, na zona de acesso para a Série A da próxima temporada, o Novo Horizontino. E o Guarani, que não vence há 4 jogos, perdeu em casa, em Campinas, no Brinco de Ouro para o Botafogo por 1-0. Toró marcou a 46 da segunda etapa. A partir de agora, os jogos desta sexta-feira na Série B do Campeonato Brasileiro. Vitória, Atlético Goianiense e Sport já é certo que vão fechar a rodada no G4. Novo Horizontino ingressou na zona de acesso para a Série A. É quarto colocado no momento. Será que ele vai fechar a rodada em quarto lugar? A rodada só termina na segunda-feira. A partir de agora, aqui no plantão do Paulinho. Antes, as odds aqui embaixo, ó, da KTO, porque tem clássico goiano neste sábado às 7 da noite entre Vila Nova e Atlético. 2,22 pagando a vitória do Vila Nova, R$3 o empate e 3,40 a vitória do Atlético Goianiense. Entre você também no site da KTO, tá aqui, ó, kto.com. Entre lá, se inscreva, faça o primeiro depósito e use o código promocional Paulinho para você receber 20% de bônus no primeiro valor depositado na KTO. É kto.com. Isso aí? Vamos nessa então, em seguida eu falo dos jogos. Antes, a classificação atualizada da parte de cima da tabela. Vitória líder, 64. O Sport perdeu para o Ceará, tem 59. Pessoal do Vitória comemorou e muito, porque o Vitória pensa, claro, além do acesso, do título da Série B. O Atlético Goianiense, que tem clássico nesse sábado com Vila, tem 59, ainda joga na rodada. O Novo Horizontino venceu a Ponte por 2-0 em casa, ingressou no G4, no momento o Novo Horizontino é quarto colocado, tem 56. Também com 56 aparece o Juventude na 5ª posição. O Novo Horizontino é quarto colocado por ter 17 vitórias contra 16 do Juventude. Guarani, que não vence há 4 rodadas, tem 55. Criciúma, 54. Mirassol, 53. Vila, 51. CRB, 49 são os 10 primeiros. O que dá para adiantar aqui já? 1. Vila Nova. Pega o Juventude no próximo domingo, em casa, no Barradão, às 7 da noite. Mesmo se perder para o Juventude, Vitória termina a rodada na primeira posição. 2. Além do Vitória, o Sport e o Atlético Goianiense vão fechar a rodada no G4, certo? Não saem do G4 aqui esses 3. O que pode mudar? Novo Horizontino com 56, Ju 56, Criciúma 54. Um desses 3, ou o Novo Horizontino, ou o Juventude, ou o Criciúma, um deles fecha a rodada no G4 ao lado de Atlético Goianiense, de Sport também de Vitória. Daqui a pouco eu vou passar a sequência dos jogos aqui do Sport, do Novo Horizontino também do Guarani. Antes, deixa eu falar dos jogos aqui. Deixa eu começar com o Sport, que acabou perdendo em Fortaleza para o Ceará por 2-1. O Chay e o Jean Carlos marcaram os gols do Ceará. O Jorginho fez o gol do Sport. O Sport, que não perdia há 8 jogos, tem agora uma derrota nas últimas 9 rodadas da Série B, 3 vitórias, 5 empates e uma derrota agora no Sport. E o Ceará, que não vencia há 6 jogos, tem agora uma vitória em 7 partidas, uma vitória, 2 empates, 4 derrotas nas últimas 7 rodadas do Ceará, que deixou de brigar aí por vaga na Série A da próxima temporada. Ceará que volta a jogar contra o Botafogo em Ribeirão Preto no outro sábado, dia 4 de novembro. Daqui a pouco eu falo do Sport Recife aqui. Novo Horizontino e Ponte Preta, 2-0 para o Novo Horizontino. Felipe Marques e Rômulo marcaram os gols do Tigre Paulista. Novo Horizontino vencia 4 rodadas, agora tem uma vitória em 5 jogos, uma vitória, 2 empates, 2 derrotas nas últimas 5 rodadas, o Novo Horizontino. A Ponte Preta, atenção, hein? Pessoal de Campinas da Ponte aí. A Ponte briga para não cair e o Guarani ameaçado de não subir. Ponte Preta não vence agora há 9 jogos, 4 empates, 5 derrotas. É a sequência da Ponte Preta, que volta a jogar na outra quarta-feira, agora, a próxima quarta, na verdade, dia 1º de novembro, contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia. Daqui a pouco eu falo do Novo Horizontino.
Guarani, gente. Jogou em Campinas, no Brinco de Ouro, perdeu em casa nos acréscimos para o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0. O Toró marcou a 46 da segunda etapa. Mas no primeiro tempo, aos 33 minutos, o zagueiro Lucão foi expulso. Então, o Guarani jogou todo o segundo tempo e mais uma parte do primeiro tempo com um jogador a menos, acabou perdendo o jogo. Não vence há 4 rodadas o Guarani, 2 empates, 2 derrotas na sequência. E o Botafogo, que vai entrar em campo no sábado da semana que vem, dia 4 de novembro, joga em casa contra a equipe do Ceará. Em seguida eu vou falar agora de Sport, Novo Horizontino e Guarani, os próximos jogos, os últimos 4 jogos de cada um aqui, para que você possa saber, você que é torcedor do Sport, do Novo Horizontino e do Guarani, onde o seu time vai jogar nas últimas 4 rodadas. O Sport é segundo colocado, tem 59, Novo Horizontino, por enquanto, é o quarto colocado com 56 e o Guarani é o sexto com 55 pontos na tabela. O Sport tem agora Mirassol no interior paulista, no primeiro turno, 0-0. Depois recebe o Atlético Goianiense lá no Recife. No primeiro turno, perdeu por 3-1 em Goiânia. Enfrenta o Vitória no Barradão em Salvador. No primeiro turno, perdeu em casa, na ilha por 2-1. Na última rodada, o Sport enfrenta em casa, na ilha, o Sampaio Corrêa. No primeiro turno, venceu em São Luís por 2-1. Ok? Sequência do Sport. Sequência do Novo Horizontino. Próxima rodada pega o Atlético Goianiense em Goiânia. No primeiro turno, em casa, empatou em 2-2. Depois recebe o Vitória no interior paulista. Em Salvador, perdeu por 2-1 no primeiro turno. Enfrenta o Londrina no Café em Londrina na penúltima rodada. No primeiro turno em casa venceu por 3-0. E na última rodada, o Novo Horizontino vai jogar em casa contra o Criciúma. No primeiro turno venceu no Heriberto Wilson, em Criciúma. O Novo Horizontino venceu por 1-0 fora de casa. Finalmente o Guarani. Guarani pega agora o Londrina, fora de casa. No primeiro turno em Campinas, venceu por 2-1. Aí recebe Criciúma e ABC. No primeiro turno, em Criciúma, empatou em 1-1. Lá em Natal, no primeiro turno, venceu por 1-0. E na última rodada, o Guarani visita o Atlético em Goiânia. Em Campinas, no primeiro turno, o Guarani venceu por 1-0. Vamos seguir aqui, ó. Parte de baixo da tabela, de baixo para cima. ABC já rebaixado, 21. Londrina, 26. Tombense, 31. Chapecoense, 33. A Chape pega o Tombense, né? Na segunda-feira, fechando a rodada, se vencer o jogo, a Chape ultrapassa a Ponte. Se a Chape empatar ou perder, a Ponte fica fora do Z4 e seguem aqui Chape, Tombense, Londrina e ABC de Natal na zona de rebaixamento. Se a Chape vencer, sai do Z4, coloca a Ponte Preta entre os rebaixados. Ponte 35, Sampaio e Ituano 36, Avaí 39, Ceará e Botafogo 46 pontos na tabela. Rodada que tem, neste sábado, 13h30, no Heriberto Wilson, Criciúma e Sampaio Corrêa. Também 13h30, jogam em Itu, Ituano e Mirassol. Tem clássico 7 da noite em Goiânia, entre Vila Nova e Atlético Goianiense. Domingo, 6h30, tem Londrina e CRB no Café. 7 da noite, Vitória e Juventude. E fechando a rodada, confirmando, segunda-feira à noite, 8 horas na Arena Condá, em Chapecó, Chapecoense e Tombense. Parabéns nesta sexta-feira ao Novo Horizontino, que bateu em casa por 2-0 a Ponte Preta e ingressou agora o Tigre na zona de acesso para a Série A da próxima temporada, é o 4º colocado na tabela. Lembrando que Vitória Sport e Atlético fecham a rodada no G4. Novo Horizontino, Juventude e Criciúma, apenas um deles vai fechar a rodada entre os 4 primeiros colocados da Série B do Campeonato Brasileiro. Tchau!